Olá, Emanuele, a Monique. Opa, o Eduardo já tá chegando aí, que bacana. Eduardo, Tudo bem? boa Tudo bem, noite, professora? Tudo Eduardo. bem, professor? Boa Quanto noite. Como é que prazer, viu? Muito prazer. o prazer é Thalita, meu? Luan, Luângelo, sejam muito bem-vindos a todos vocês, seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, tudo certo. Super feliz com o seu sim. Você vai me conhecer um pouquinho hoje, já que você não é do meu tempo, né? Eduardo, eu tenho só 39 anos de formada. Ah, Mais anos do que você tem de vida. É, Mais anos de profissão do que é você assim, tem de vida, né? Mas, assim, graças a Deus, ainda sou entusiasta, ainda sou apaixonada pelo que eu faço. Quando eu desapaixono, eu procuro outra coisa para me apaixonar. E às vezes eu canso de algumas causas, aí eu vou para outra causa. Vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindas. Minha amiga Rosângela Vasconcelos, seja bem-vinda. Gente, compartilhe com os amigos, porque esse assunto de hoje, você que é da enfermagem, vocês vão entender que esse assunto é verdadeiramente inédito, porque você não encontra esse assunto que a gente vai conversar com vocês hoje em literatura assim, de enfermagem. Você não encontra cuidado de enfermagem no paciente com AVC maligno, na hemicranectomia, né, no pós-trombectomia, a gente ainda não encontra na literatura, viu, Eduardo? Eu lhe garanto isso. Se você pesquise também, eu acredito que desse momento a gente já poderia pensar depois em escrever algum artigo sobre essa nossa fala de hoje, sobre esses cuidados que você já identificou ser extremamente necessários, né? Porque a gente vai ajudar outros que estão começando agora. Aqui no Brasil, por exemplo, são poucos os serviços que fazem, por exemplo, a trombectomia, agora que está começando, né? E outros países também, é tudo muito novo ainda. E com relação à hemicranectomia, ela já existe há algum tempo, mas a gente não conhece, eu não conheço, porque eu sou eu gosto muito de pesquisar esse tema. E eu nunca encontrei literatura ainda de enfermagem, com certeza eu não encontrei. O que eu tenho é voltado para a medicina, né? Aí eu pego e dali eu associo o que cabe à enfermagem. Então, Eduardo, eu vou só te pedir um tempinho para eu falar com o pessoal que está entrando aí. Pode ficar à Eu, vontade. eu sou ainda uma amadora nesse assunto de live. Sou, na verdade, isso aqui está sendo uma forçação de barra para mim, mas é porque é uma necessidade, porque se não for assim, a gente não chega a outras pessoas com esses temas. E eu descobri que era uma oportunidade, teria que ser pelas redes sociais mesmo, tá? Para quem está chegando aí que não nos conhece, né? A gente é enfermeiro de terapia intensiva, durante muitos anos da nossa vida a gente trabalhou em terapia intensiva, e aí, em 2008, a gente foi convidado para montar o serviço de AVC do HGF. Você nem sabe dessa história, Eduardo, mas eu passei um ano sem querer aceitar, porque eu achava que eu ia cuidar de AVC crônico. Hum, Durante 22 anos da nossa terapia intensiva, eu nunca tinha visto um AVC agudo entrar para lá para tratar AVC. O que entrava ou era um AVC hemorrágico grave ou isquêmico grave, mas o AVC estável, ele ia para casa. E ele só entrava na terapia intensiva para tratar as complicações clínicas. Então, eu nunca vi tratar AVC. Então, quando eu descobri qual era a proposta de montar um serviço de AVC agudo, que também eu não encontrava em literatura nenhuma esse termo, AVC era AVC. Não tinha AVC agudo.
Quem está nos ouvindo aí sabe disso, não existia. O pessoal que tem assim, de 10 anos a mais de formado não encontrava esse termo nem nos artigos. AVC agudo não existia esse termo. E aí foi tudo novo. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu uma boa equipe para montar aquele serviço, uma equipe entusiasmada. Olha, nossa amiga Ana Ximenes aí. A Aninha tá aí, Né? né? A Aninha está aí. Daqui uns dias nós teremos uma live com ela, passando a experiência dela, que eu falo onde eu passo, da fase aguda do AVC, é hiper importante a presença do fisioterapeuta que conhece o que fazer nessa fase. A nossa grande referência hoje, né? É. No, né? É. Porque Na reabilitação. 12 anos, 13 anos de experiência em AVC agudo, eu acho que tem pouquíssimos fisioterapeutas. Ela tem desde o momento que surgiu. Por quê? Unidades de AVC, na grande maioria dos casos, elas têm os seus, mas assim, com todos 13 anos de experiência nessa fase da doença, é muito raro. E aí, quando a gente resolveu escrever um livro, a gente pensou logo nela, na Ana Fátima, e pensamos logo na Rebeca como fono, porque na fono também seria importantíssimo a gente poder repassar para outros colegas, porque até bem pouco tempo atrás, os pacientes de AVC só tinham esse contato com a fisioterapia, ou fisioterapia respiratória, se ele tivesse grave na terapia intensiva, ou então 2, 3 meses depois, quando ele já estava em casa, que ele ia procurar. Não tinha fisioterapia na fase aguda. Então, assim, puxou o assunto da fisioterapia só em ter visto o nome da Ana Fátima. Valdélia, seja bem-vinda. Todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Eu tenho dificuldade de acompanhar essa chegada de vocês aí. Mas fiquem muito bem-vindos. Escrevam aí o que vocês tiverem de dúvidas sobre o assunto, algumas sugestões que vocês queiram. Essas lives, elas surgiram, eu estou fazendo a cada 15 dias, tentando fazer, porque a gente vem trabalhando essa divulgação do que aconteceu de mudanças com relação ao paciente de AVC. E aí, quando a gente viu agora, por último, a gente pensou em treinar multiplicadores, né? Formar pessoas, sensibilizar colegas profissionais para se tornarem multiplicadores dessa temática. E aí a gente pensou em montar um curso online, que eu estou um grande trabalho assim, de gravar videoaulas, que para mim é super complicado, mas eu tive que enfrentar isso, porque às vezes eu penso, gente, vocês que estão me ouvindo, e você, Eduardo, às vezes eu penso que se eu parar de falar desse assunto, muita gente vai deixar de ouvir, porque tem pouca gente falando, entendeu? Então, é preciso que esse tema ele seja bem mais divulgado. AVC agudo, tudo que mudou com relação a essa fase da doença precisa ser divulgado. Eu descobri isso muito mais rapidamente quando eu vim para o atendimento pré-hospitalar. Quando eu descobri que se o pré-hospitalar, se quem está lá fora do serviço de referência não identificar logo e não souber o que fazer, o paciente não vai ter a chance de ser tratado. Então, eu descobri isso e aí, de lá para cá, eu não consegui mais parar. E aí eu fui descobrindo as possibilidades terapêuticas, as novas que foram surgindo, né? Aí foram surgindo também a questão aprendendo sobre a questão da prevenção, e aí a gente consegue, daqui a uns dias, se Deus quiser, nós vamos estar na atenção básica, se Deus quiser, vai ser o nosso foco, a questão da prevenção, tanto primária como secundária. Mas aí, gente, vocês já estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. O nosso amigo, o Eduardo Lira, é o nosso convidado de hoje. Eu estou super feliz pelo sim dele, porque ele vai falar de um tema que eu não tenho expertise. É um tema que eu, no meu curso, AVC tem jeito, torne-se um multiplicador, eu coloquei aulas sobre AVC maligno, eu coloquei aulas sobre hemicraniectomia, procurei cuidados de enfermagem para incluir nessa aula, incluir só aquilo que eu via que não tinha. Mas o nosso amigo Eduardo Lira, ele é residente em neurologia pela ESP-HGF,
ele é um enfermeiro, né? Assistencial da unidade de AVC isquêmico, que também, até bem pouco tempo, ela era unidade de AVC, mas graças a Deus, ela hoje é só isquêmico, e no HGF nós temos a unidade de AVC do hemorrágico. Eu lembro do tempo que eu levava pacientes do SAMU, chegava lá, eu torcendo para fazer trombose dos pacientes, chegava lá, fazia a terceira hemorrágica. E a gente deixava ele ali no corredor do piscinão, porque não tinha vaga para ele nas terapias intensivas e não tinha outro lugar para ele ficar. E graças a Deus, né, hoje nós temos unidade de AVC hemorrágico para esses pacientes. Maravilha, né? Eu estou cada dia mais feliz com a evolução, né? E a linha do cuidado está andando devagarinho, mas está, né? Então, o nosso amigo é enfermeiro assistencial da unidade de AVC, ele tem toda uma experiência com relação a esses cuidados, tanto pós-cranectomia, tanto como pós-trombectomia, que no tempo que eu estava na unidade de AVC não existia a trombectomia, tá? Mas que maravilha que você está conosco. Eu queria que você ficasse muito à vontade. A nossa fala é uma fala bem informal, tá? Se alguém fizer alguma pergunta aqui, eu vou tentar acompanhar para estar te repassando. Uhum. E vocês que estão chegando aí, por favor, repassem, porque esse tema, ele é um tema, posso dizer para vocês, que inédito na nossa profissão, porque a gente não... Ele é falado, mas ele não está ainda oficializado em nenhuma sistematização da enfermagem, né? Vamos lá, então agora a fala é sua, eu falo muito, mas hoje eu não quero tomar o seu lugar. Um abraço grande, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Antes de qualquer coisa, né, pessoal, boa noite, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. E é um grande prazer, Aparecida, estar falando contigo. Você é uma grande referência na área, se tornou uma grande referência na educação permanente do SAMU, né? Então, assim, a unidade de AVC hoje, como o Dr. João falou ontem, talvez seja a unidade de AVC do Ceará, talvez seja a grande referência do ponto de vista de linha de cuidados no Brasil inteiro, né? Linhas de cuidados de atendimento no estado inteiro, né? Então, a gente já vem desempenhando um trabalho de longo prazo, aliás, de curto prazo, né? Que eu já estou formado há uns 4 anos e pouquinho, aí fiz a residência, enfim. E agora eu estou na área mais de neurointensiva, que é uma área que eu venho dando aula em alguns locais. E bacana, vamos falar um pouquinho sobre trombectomia, que talvez seja de mais moderno. Nós temos hoje no tratamento para o AVC agudo, em fase aguda e também numa fase hiperaguda, e também a hemicraniectomia como uma medida descompressiva, com a medida salvadora de vida, em outras palavras, né? Sim. Alguns estudos mostram, né, o estudo Destiny-2, né, que é um estudo que talvez tenha sido a grande referência da hemicraniectomia, ele mostra que a grande maioria dos pacientes que se recuperam bem acabam ficando com um ranking de 2, 3, né? Então, raramente eles ficam com um ranking menor do que isso. Ou seja, é uma medida salvadora de vida. Mas vamos organizar isso cronologicamente. Vamos falar um pouquinho sobre, do ponto de vista de nomenclaturas, vamos falar um pouquinho de trombectomia, de alguns cuidados, hemicraniectomia, e a gente vai lapidando à medida que forem surgindo perguntas, a gente vai organizando esse nosso pensamento aí. Eu acredito que vai funcionar bem assim. E Aparecida, se você quiser me interromper, falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Só uma palavrinha. Para vocês que estão chegando, gente, ele vai falar da hemicraniectomia, ou seja, cirurgia neurológica no paciente AVC isquêmico, viu? Isso é super chique demais. A gente não imaginava que aqueles AVCzãos, antigamente, que iam realmente a óbito pelo edema cerebral, por tudo, ele hoje está sendo salvo com cirurgia. Então, o nosso colega vai passar isso para nós e ainda vai nos abrilhantar o que é o cuidado, né, principal da enfermagem nesse momento. Legal. Então, assim, antes de qualquer coisa, né, Aparecida, eu venho fazendo uma luta, né? Toda aula que eu dou, eu digo o seguinte: olha, pessoal, o pessoal vem querendo mudar nomenclaturas que a gente já tem de antes, né? Então, eu vejo muita gente aí fazendo um serviço de querer mudar o AVC para o AVE, né? Que semanticamente seria um erro grotesco, né? Sim.
assim, mas será que não se encaixaria melhor a AVE? Não se trata de seria um encaixe anatômico, né? E sim o AVC é algo semanticamente encaixado para a nossa epidemiologia. Então, quando a gente fala AVC, a gente não fala unicamente do ponto de vista cerebral, a gente fala de todo qualquer tipo de processo isquêmico que é gerado daqui para cima, né? Daqui a gente fala do corte órbito meatal para cima. Então, assim, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu vou tomar partido aqui do seu curso, a ver se tem jeito, e é realmente falar isso, né? A ver se tem jeito. A gente hoje, nós já temos janelas aí de 24 horas, por incrível que pareça, né? Que é um estudo mais recente, que foi implementado aí na Conitec, 2021 foi implementado, que tem como fazer uma trombectomia, né? Mas afinal, o que seria essa trombectomia? Trombectomia nada mais é do que a remoção mecânica de um trombo que está dentro do cérebro de um indivíduo. Né? Seria através de uma angiografia, a gente chega nesse trombo e remove. Né? A gente tem basicamente duas grandes maneiras, né, de fazer isso. Através do stent retriever, o stent retriever, ele que se alarga dentro do vaso e consegue funcionar como um stent mesmo e faz o retriever, né? E nós temos também um modo de aspiração. Então, seriam esses dois grandes modos, né? Então, seria essa primeira parte conceitual, de você entender que trombectomia nós temos basicamente uma grande janela, que seria até 8 horas para se fazer, e nós temos entre 8 e 24 horas para ser feito também, né? Então, eu costumo dizer, olha, até uma brincadeira, né? Mas eu digo, olha, o AVC está se tornando algo, as nossas intervenções estão se tornando algo tão importantes que a gente não tem mais janelas. Uhum. A gente tem meio que portais, né? Agora a gente tem grandes portões para intervir. Não é por isso que o indivíduo não tem que chegar mais rápido no serviço. Ao contrário, né? O AVC é absolutamente tempo dependente. O quanto antes ele chegar, menor será o grau de sequela que provavelmente ele terá, é claro, né? A excluir grandes AVCs que podem ocasionar aí oclusões proximais ou oclusões em tandem, né? Enfim. Então, nós temos esse grande avanço que seria a trombectomia. Como a senhora falou, a gente estava falando um pouquinho antes no off, né? Isso é algo que vem, de um tempão sendo discutido, que agora vem sendo implantado no nosso Sistema Único de Saúde, né? O que é muito importante para os nossos doentes, do ponto de vista de saúde pública mesmo, do ponto de vista médico-hospitalar mesmo, né? Que essas pessoas que conseguem ter um retorno em cerca de 71% ao chamado ranking 0 e 1, ou seja, ele volta a ter uma boa capacidade funcional, se ele tiver uma boa taxa de recanalização pela escala de Tice, né? A escala de Tice é utilizada originalmente na trombólise, para ver o grau de recanalização. A gente adapta e utiliza para a trombectomia, né? Então, se a gente tem um indivíduo com uma boa recanalização, que seria um Tice 2B ou um Tice 3, ou seja, recanalizou bem, a gente tem um indivíduo que potencialmente vai ser amplamente funcional, ou seja, é um ganho do ponto de vista econômico mesmo, né, para a sociedade, e além de ser uma vida preservada, né? Uma vida vale exatamente uma vida. A gente não tem como quantificar isso, porque envolve uma série de fatores, né? E um dos fatores é o fator econômico, é claro que precisa ser mencionado, mas existem outros fatores, como o próprio fator emocional, né? Da família, os seus enlaces sociais, seus enlaces associativos e por aí vai. Mas o que a enfermagem tem a ver com isso, né? E aqui não fica um recado, né? A gente tem grandes profissionais da fisioterapia aqui nos acompanhando, eu acompanhei a entrada, e isso serve também muito para eles, né? Porque o cuidado que com essas novas medidas que a gente tem é um cuidado absolutamente adaptado, né? Que felizmente ou infelizmente a prática ela chega antes da teoria. A gente vai construindo, vai fazendo uma construção galgada mesmo no processo assistencial. A gente vai vendo. Então, quando, por exemplo, a gente vai escrever um artigo, você, no processo de construção da discussão, por exemplo, que você quer encontrar bases, algo que fale, você raramente vai encontrar algo antes de 2018, por exemplo, né? Então, com certeza. então é algo totalmente adaptável, que eu quero
tornar público aqui para vocês, e aí vale a pena a gente mencionar, né? E existem algumas minúcias, quem tiver com papel na mão anota, quem não tiver, fica ciente aí, que fica atento, porque AVC é absolutamente, não é simples, como todo mundo acha que é, porque as pessoas criaram uma visão que a AVC é muito simples, tá? Muito embora não seja simplista também. Então, o AVC envolve medidas que a gente consiga retornar ele o máximo possível para o que ele era antes. E uma dessas medidas é a trombectomia, que talvez seja a mais revolucionária dos últimos 10 anos, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre essa caracterização da trombectomia, essa remoção mecânica, as formas que tem, sobre os graus de recanalização, porque naturalmente, como uma remoção mecânica, nós temos como também não ter essa remoção mecânica, então nós temos que tomar outras medidas, bem como, né, os locais. Né? Um dos locais, por exemplo, que a trombectomia atua são as grandes artérias, e dentre elas a gente tem cerebral média, né? Que inclusive está muito relacionada aí às hemicraniectomias descompressivas, e também a basilar, que é uma grande artéria extremamente importante, que uma oclusão de basilar é um desastre, é um paciente que está num Glasgow 15, faz uma tontura, Glasgow 5, 4, 3, e necessita de uma via aérea avançada o quanto antes, né? Então, eu falo para os meus alunos que, olha, se uma pessoa está consciente e orientada, de repente, faz tontura, Glasgow 6, Glasgow 5, de repente faz um processo de descerebração ali. A primeira coisa que você tem que pensar é hospital de referência neurológica, porque isso pode ser uma basilar. Né? A basilar é um desastre. E graças a Deus hoje, graças aos avanços também, nós temos medidas, e essa medida talvez seja a trombectomia. A gente vê um paciente que chega para a gente numa completa tetraparesia, numa paralisia de múltiplos nervos cranianos, saindo da mão da gente no ranking de 1, no ranking de 0. Né? Isso é uma maravilha, né? Às vezes você vê uma pessoa que sai com uma diplopia, você vê uma pessoa que sai com algum déficit menor. Pois não, professora? Eu queria só que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, aqueles que não são da terapia área, né? eles não conhecem o ranking. Só para que entendam de que você está falando. Perdão, pessoal, desculpa, tá? Acaba que você vai se empolgando e aí você vai falando, né? Né? Mas o ranking é muito nosso, né? O ranking é uma escala basicamente o ranking é uma escala de funcionalidade, a escala de ranking modificada, ele vai de 0 a 6, sendo que 0 é um paciente totalmente funcional e 6 é um paciente que acabou cursando com óbito, e 5 seria um paciente totalmente acamado, né? Então, a gente leva muito em consideração em qualquer medida que nós formos fazer a escala de ranking prévia e a escala de ranking que o paciente está naquele momento, justamente para nós viabilizarmos que tipo de medidas nós podemos cursar a mais. Porque, às vezes, é um paciente que já tem ranking prévio de 5, ou seja, ele já era gravemente comprometido. Então, a gente precisa, evidentemente, dosar certas medidas, bem como o contrário. Se for um ranking de 0, nós vamos dosar medidas de formas diferentes, né? Enfim, então a gente estava falando de basilar, certo? Mas quais cuidados nós precisamos ter numa trombectomia mecânica, né? Então vamos pensar do ponto de vista de entrada desse doente. Essa pessoa chegou com AVC isquêmico. A triagem ela precisa ser feita o quanto antes, tá? Esse paciente precisa ser encaminhado para hemodinâmica. Se esse paciente tiver uma clínica de TACs, né? 14, perdão. Eu estou lendo aqui uma pergunta, professor. Aquela paciente de 14 anos na unidade, ela foi entubada e salvou ela, saiu com ranking 0. Exatamente, né? Depois eu posso comentar esse caso, né? Essa paciente de 14 anos, professora, ela deu entrada por uma dissecção. Dissecção é um mecanismo de AVC, pessoal, que é absolutamente diferente dos mecanismos tradicionais, que é ateroembólico, aterotrombótico, cardioembólico, né? A dissecção seria uma parede arterial que meio que se desloca, forma um turbilhonamento, faz um AVC, né? Então, ela teve esse AVC e acabou todas as medidas que a gente fez, inclusive uma hemicraniectomia, que a gente conseguiu voltar um ranking 0 dela com a hemicraniectomia. Então, a gente conseguiu fazer tudo
E eu tive o prazer de acompanhar ela, uma menina super guerreira que lutou demais, né? E graças a Deus hoje ela tá bem, inclusive já colocou o flap novamente, né? A artéria basilar é a mais calibrosa que temos? Sim, a artéria é extremamente calibrosa, que é responsável, dentre outras coisas, por inervar o tronco cerebral, que é responsável por funções autônomas. Então, se você perde a artéria basilar, você acaba cursando com perda de tronco cerebral, que isso é o que se conhece comumente com morte cefálica, né? Digamos assim, de uma forma bem simplista. Mas voltando, né? Então, você tem esse paciente que... O paciente tem uma clínica de TACS, ou o paciente tem essa clínica de hipóxia de basilar, o paciente precisa ser encaminhado para hemodinâmica. Para esse paciente passar por essa angiografia e ver se ele consegue fazer essa trombectomia mecânica e o quão efetiva essa trombectomia mecânica vai ser. Isso é para o pessoal da neuroradiologia, né? A senhora falou, o grande nome talvez que a gente tenha no Brasil mesmo seja o Dr. Monte Alverne, né? Que inclusive é do hospital. Enfim, então a gente tem essa medida. Uma vez que esse paciente foi feito, a gente começa uma corrida, não é contra o tempo, mas digamos assim que é junto com o tempo desse doente. A gente vai fazer uma monitorização nele muito parecida com a monitorização da trombólise, né? 15 em 15 minutos, depois de 30 em 30, depois de 1 em 1 hora, tá? Essa é a monitorização. O grande cuidado de enfermagem que a gente pensa nesse paciente que faz trombectomia tem muito relacionado ao quão efetivo essa trombectomia foi, tá? E muito também relacionado a que tipo de trombectomia ela foi. Então, ao quanto ela recanalizou, olha, ela recanalizou bem, ou seja, um TC3, ela recanalizou completamente. Como é que eu tenho que pensar para essa pessoa? Se ele recanalizou completamente esse vaso, ele é um indivíduo que ele está com a circulação, digamos assim, íntegra, tá? Sim. Então, eu preciso controlar o quanto antes a pressão arterial dessa pessoa. Para evitar o quê? Uma das grandes complicações da trombólise é a transformação hemorrágica do AVC, né? Sim, E sim. também da trombectomia. A trombectomia acaba que, em alguns casos, pela manipulação do vaso e também por uma isquemia que possa ter se formado mais antigamente, ela pode causar essas transformações hemorrágicas, né? E uma vez que a gente tem isso, o primeiro grande cuidado que nós precisamos ter nesse indivíduo, além do estado neurológico geral, né? Essa monitorização de exame neurológico, né? Às vezes eu até estimulo a fazer um neurocheck mesmo, é a pressão arterial. E nesse cara que recanalizou totalmente o vaso, a pressão é um pouco mais restrita. Então a gente tolera ali até 140 por 90. Acima disso, a gente já começa a ter algumas intervenções. E a intervenção que a gente faz aqui no estado, nessas primeiras 24 horas no estado e no Brasil, né, é o conhecido nipridão, né, que é o niprídio, nitroprussiato de sódio. E aí a medicina já é meio que um protocolo, a medicina prescreve, mas a enfermagem que acaba que faz esse controle do niprid justamente porque é algo muito lapidado, é um cuidado muito lapidado que você faz em cima desse doente, né? Então, a pressão arterial, eu falo para alguns colegas e eu falo antes, né? Assim que iniciam a graduação, e eu falo também como para o público leigo. A pressão arterial ela é extremamente importante para vocês, tá? Mas ela não necessariamente é um medicamento, é um remédio. Ela, assim, olha, eu fiz uma pressão 3 por 9. Isso significa o quê? Pode ser uma crise de ansiedade. Mas para a gente, ela é um indicador que pode complicar essa pessoa, tá? Então, o principal cuidado de enfermagem antes de qualquer coisa é o quê? Evitar complicação, tá? Sim. A gente precisa evitar complicação. Como é que a gente evita complicação? Monitorizando essa pessoa, esse doente, esse paciente que teve o AVC e foi submetido à trombectomia mecânica, né? E aí, entrando um pouquinho no pessoal da hemodinâmica, saindo aí um pouquinho da ótica da neurointensiva, né? O pessoal da hemodinâmica, eles fazem com muita maestria isso, e quem nunca visualizou isso, eu até convido, né, os colegas que trabalham em hospital aqui, visualizem a evolução da enfermeira da hemodinâmica, do enfermeiro da hemodinâmica. Eles dizem o passo a passo dos cuidados que você precisa ter com o introdutor. Porque assim como qualquer angiografia, entra um catéter
na grande maioria das vezes pela femoral, vai até o juízo, vai até a cabeça desse paciente e realiza ali, podendo ser pela radial também, e alguns poucos casos, entrando até mesmo pela carótida, né? Então, fica ali esse introdutor. Então, o pessoal da hemodinâmica, eles já deixam muito detalhado. Olha, não fletir a perna por tantas horas. Geralmente, nós utilizamos 6, tá? Não retirar o introdutor. Esperar a neuroradiologia retirar o introdutor e realizar o curativo compressivo. Em quanto tempo, né, isso vai acontecer? Depende muito do quadro anterior. Lembra que eu falei, professora, que a gente conversou sobre o grau de recanalização? Pronto, agora a gente fala do tipo de trombectomia também. Porque tem trombectomia que eu já retiro esse introdutor e eu faço um angiocil, né? Quando a gente realiza esse angiocil, né, eu não preciso ter todos esses cuidados em relação a cuidados com o membro do paciente que foi introduzido o catéter para angiografia, seja ele stent retriever ou seja ele para um processo aspirativo, né? Isso independe mesmo, tá? Mas só que angiocil é pouco disponível, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Pois não, O professora. angiocil, que eu não conheço, né? Que eu só conhecia até o O introdutor. introdutor. Ele também vai ser retirado. O angiocil, não, o angiocil é como se fosse um selador. O angiocil, em tradução livre, é um selador arterial. À medida que você tira um introdutor, você faz uma selagem arterial através de um material. E aí você não precisa mexer mais ali. E o risco de hematoma diminui significativamente. Né? Então, entretanto, é algo que a gente está tentando introduzir dentro da nossa do nosso SUS, porque é algo mais caro, né? Não é algo que é assim. Bem como que a Conitec mais recente, né? Eu convido até os colegas que trabalham com intensiva nos privados, que recebem esses doentes, é de 2021. Então, ele fala ali meio que o passo a passo, como toda Conitec, ele fala de alguns estudos sobre a trombectomia mecânica. Resumidamente, a trombectomia mecânica é o que mais moderno nós temos no tratamento de AVC agudo e hiperagudo também, tá? Então, primeiro cuidado seria esse, a monitorização. O segundo cuidado, não necessariamente em ordem de importância, não necessariamente de ordem cronológica, mas um segundo cuidado seria justamente, professora, esse com a manipulação do membro que foi introduzido o catéter da angiografia, né? E aí eu sempre recomendo, tá na dúvida, segue a orientação do pessoal da hemodinâmica, porque eles dominam muito mais do que o pessoal da intensiva, do que a gente que é da neurointensiva, que é da neuro, por exemplo, né? A gente que é da neuro, a gente domina muito pegar o paciente e examinar ele, né? Então, o pessoal da hemodinâmica domina muito isso. Então, segue as recomendações, porque a taxa de erro já diminui significativamente, tá? Esses seriam os dois grandes cuidados em relação ao paciente que faz trombectomia. Uma monitorização aguda, um paciente precisa de uma monitorização, e essa monitorização eu sempre levanto o alerta para ficar em cima mesmo dele, porque eles correm risco de complicação, assim como todo e qualquer paciente da neuro, né? Paciente da neuro, quem trabalha com neuro, a senhora sabe, é um paciente que ora está bem e do nada tem um quadro de rebaixamento do sensório ali e você precisa de uma imagem, né? Enfim, temos esses dois grandes cuidados, monitorização, e temos também esse cuidado que é com o membro que teve a introdução. Um outro cuidado seria um acompanhamento do quadro clínico do paciente, tá? Com a realização do já conhecido NIH. O NIH, que é a escala de acompanhamento de déficit, né? Para quem não sabe, pessoal, o NIH é uma escala que sumariza os déficits do AVC, nada mais é do que um exame físico neurológico simplificado para AVC, ele vai de 0 a 42, quanto mais alto, mais grave é o paciente. Então, por que examinar sumariamente e periodicamente esse paciente é importante? Porque numa dessa tu recebeu esse paciente com NIH de 18 e tu faz um exame, vai fazendo, vai decaindo, de repente ele está com NIH de 8. Ou seja, tá perfeito, por enquanto tá melhorando bem. Mas numa dessa, tu recebe esse paciente com 8 e pode ter o quadro inverso. Opa, sonolento, paciente piora de déficit, a força motora era 4 menos, agora está
Agora tá o cara não tá conseguindo levantar o braço, antes era um drift, agora não consegue sequer vencer a gravidade, para fazer o acompanhamento desse déficit, tá? O acompanhamento é importantíssimo. Piorou o déficit. Isso aqui é uma conduta quase que, né, universal. Paciente nunca teve déficit, fez déficit, provavelmente AVC. AVC é sinônimo de imagem, tá? Emergência neurológica é sinônimo de imagem, né? É a mesma história da crise convulsiva, né? Eu oriento, olha, primeira crise convulsiva, ela é sinônimo de imagem. Qual imagem? A que você tem disponível. É a mesma história para o AVC, claro, com suas totais peculiaridades. Bem como essa piora, né? Então você tem um cara ali que tem um NIH de 8 e de repente ele está com NIH de 18. Ele precisa fazer uma nova tomografia e aí você sinaliza para quem solicita a tomo, que geralmente é o médico. Geralmente não, é o médico. Tá? Olha, teve uma piora do NIH. Tá? Quem pode fazer o NIH? Todo e qualquer profissional de saúde, certo? Todo e qualquer profissional de saúde pode e deve fazer o NIH, justamente para a gente ter esse acompanhamento preciso. Pois não? Eduardo, na trombólise, a gente fica acompanhando pelo NIH, e se esse NIH aumenta de 4 pontos a mais, a gente tem que interromper o medicamento, porque é muito provável que tenha ocorrido transformação hemorrágica, né? E no caso da trombectomia, esse aumento do NIH, ela vai indicar alguma questão hemorrágica? O que pode indicar? Esse aumento do NIH, esse rebaixamento sensório. Pois é, professora. Provavelmente pode ser hemorrágico, né? Mas aí pode ser uma transformação hemorrágica. Mas a gente pode pensar num outro ponto. Existe a trombectomia, quando às vezes ela é de basilar, né? Uma oclusão de basilar. E às vezes uma oclusão em tândem, né? De carótida, precisa ser colocado um stent. Sim. E aí nesse stent, nas 24 horas iniciais, a priori, né? Ele fica com o agrastat, que é a tirofibana, que é um medicamento que ele fica ali EV na BIC, justamente para esse stent não fechar. Se eu tenho um medicamento para o stent não fechar, pode ser que o stent fique posicionado ali, mesmo com o medicamento ele feche. Tá? Sim. Porque aí existem muitos dilemas. Então, assim, um dos riscos é a transformação, o outro risco seria o stent que está posicionado ali fechar e fazer um novo déficit. Tá? Esse cara tem como se fosse um novo mecanismo de AVC, certo? Nesse caso, no intra-hospitalar, sim, no intra-hospitalar, João Paulo, certo? E aí, professora, aí a gente discute muito sobre isso, porque, por exemplo, a gente entra em muitos dilemas. Porque, vou contar um quadro que aconteceu com um paciente nosso, recente, né, que estava comigo. E aí, esse cara estava bem, normal, tranquilo. Ele fez uma angioplastia de carótida, né? Ele estava com 98% de carótida ocluída e fez uma angioplastia de carótida, deixou um stent de carótida e ficou 26 horas com tirofibam. Ele passou 26 horas com tirofibam, só que, geralmente, quando você vai desligar o tirofibam, 4 horas antes, você faz um ataque de DAPT, né? Que é o AS e o clopidogrel. O DAPT é dupla antiagregação plaquetária, pessoal. Você faz 4 clopidogrel, que é o equivalente a 300 miligramas, e geralmente 200 miligramas de AS, que seriam 2 AS. Entretanto, esse paciente tinha alguma coisa estranha. Tinha a piora de um déficit de 2 pontos. Né? E aquilo ficou na cabeça. Não, vamos fazer a imagem primeiro. E eu conversei no dia, né, com o plantonista. Não, vamos fazer a imagem primeiro, não sei o que. A gente fez a imagem. Ele teve uma transformação hemorrágica, né? O plantonista, né, o médico, ele considerou um ECAS 3, que seria algo grave. Eu não considerei um ECAS 3, eu considerei um ECAS 2. Mas, de qualquer forma, a gente entrou num dilema. Por quê? Porque você precisa desligar o tirofibam. Só que para você desligar o tirofibam, você precisa fazer o AS e o clopidogrel. Só que esse cara já tinha transformado. Como é que eu faço o AS e o clopidogrel num paciente que transformou? E se eu não fizer, o que é que acontece? Se você não fizer, o stent fecha. Entendeu? E esse cara faz um novo AVC. Realmente assim, é um dilema. É um dilema. Entendeu?
E esses dilemas ainda precisam ser construído conhecimento. Porque a gente está falando de algo de 2017. 2017, pessoal, para quem dentro do corpo de saúde, a gente está falando de quantos anos? 6 anos. É uma criança. Né? Não tem nada assim. A gente tem muita coisa, mas ao mesmo tempo, né, dentro, por exemplo, da enfermagem, não existe nada sistematizado sobre isso, sobre cuidado. E assim, para quem é enfermeiro e está aqui, a gente sabe. Pessoal, cuidado de enfermagem em qualquer condição é muita coisa. Então, por exemplo, se eu pegar uma doença já antiga e falar que, vamos supor, um edema agudo de pulmão, meu amigo, a gente vai encher 5 folhas, 5 laudas só de cuidados de enfermagem, né? Infelizmente, na trombectomia a gente ainda não consegue isso, né? E aí acaba que exige uma sensibilidade muito grande do profissional da ponta. O profissional da ponta, no caso, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é o médico, é o técnico de enfermagem, que eu falo direto na cabeça deles, ó, dá uma olhada nesse paciente, faz isso, porque a pessoa que está lá em cima o tempo todo, ela reconhece. Ela sabe quando o paciente não está legal, né? Então, a gente encontra esses dilemas o tempo todo. Né? E esse é um dilema que, infelizmente, não existe uma solução. Acaba que é uma escolha individual. Porque não existe um protocolo. Então, olha, se esse paciente transformar, você vai fazer uma dose menor. Não, espera ainda. Mas já foi visto no estudo tal que uma dose menor não poderia ter uma efetividade total, fazendo com que o stent fechasse totalmente. Então, acaba que quem está na ponta, infelizmente, precisa interferir demais nisso, porque a gente não tem... Eu fiquei curiosa. O que é que fizeram? Não, acabou que a gente fez a dupla, né? A gente acabou tendo que fazer, porque tinha que tirar a tirofibana, não tinha jeito. E aumentou um pouquinho só o sangramento e aumentou também a zona de edema, né? O edemazinho ali, vasogênico, né? Perilesional, mas aí acaba que nas próximas 2 semanas, se esse paciente, se não aumentar esse sangramento, que é o provável não aumente, vai acabar tendo uma drenagem e vai ficar só a zona de hematoma isquêmica mesmo. Então, é o que esperamos que ele fique bem, né? Ele, talvez... Minha última avaliação dele, professor, estava um NIH de 10. Então, era um NIH alto, mas ele estava com 17. 17 para 10, a gente ainda está meio que no lucro com ele, né? Enfim, então a gente fala... Por isso que eu falo, né? Os cuidados com a trombectomia, eles estão nessas 3 grandes alçadas. Seria o acompanhamento, né, que eu falei agora do NIH, por isso que eu falo que avaliar o NIH é muito importante. E aí é uma cobrança mesmo que você tem que fazer consigo mesmo, você que recebe esse tipo de paciente, tá? Porque você pode e deve avaliar ele para você ver se ele está piorando ou não, né? O professor falou, piora a curva de 4 pontos, opa, liga o alerta que tem alguma coisa errada. E tem alguma coisa errada mesmo, tá? Se não for uma glicemia baixa, uma hipoglicemia, esse cara provavelmente está transformando ou está aumentando o hematoma, está acontecendo alguma coisa do gênero, né? A monitorização, essa monitorização tem que ser o mais importante possível, né? E aí a gente segue aquele protocolo de trombólise de verificação mesmo na trombectomia. E aí o protocolo da unidade ele é mais rígido do que o das outras unidades do Brasil, porque a gente passa muito mais tempo olhando o paciente de 15 em 15 minutos, de 30 em 30 minutos, que é sobretudo de hora em hora, né, como é nas grandes unidades do Brasil. E isso é um ponto positivo, porque a gente tem maior controle, né? E, é claro, os cuidados com o sítio de inserção da angiografia, né? Então, seriam esses 3 grandes macro cuidados e aí seria uma série de lapidação que a gente vai fazendo na trombectomia. Como eu falei anteriormente, como a senhora falou, o cuidado com a trombectomia ele está sendo construído, bem como os processos de intervenção, né? A gente tem trombectomia que dá para fazer com 24 horas com uma série de restrições. Nem por isso eu posso exigir que uma pessoa que teve um AVC demore 24 horas para chegar no hospital, né? Sim. Maravilha. Então, uma aguinha aí para você poder pensar e passar para o nosso AVC maligno. Tá tudo certo. Eu deixei a água próxima aqui justamente por isso que eu acabo falando muito, professor. Já percebi que tua garganta está solicitando aí. Tá puxando. Então a gente acaba pensando por esse lado, né?
E aí a gente pensa nesse paciente que é um paciente potencialmente grave e nós temos o paciente gravíssimo, né? O paciente gravíssimo nada mais é do que o paciente que chega para a gente com AVC, que cursa ou com um quadro de basilar, né, que é um quadro posterior, ou ainda um paciente que tem um AVC maligno, né? Um AVC maligno, pessoal, é que ele compreende acima de 2/3 do território da artéria cerebral média, certo? Ou seja, ele pega basicamente quase todo o hemisfério de um lado desse doente, tá? Então é um paciente terrivelmente comprometido. Terrivelmente comprometido quanto, tá? E aí anota, né? Quem é o paciente terrivelmente comprometido? É o cara que está com NIH acima de 15 no hemisfério não dominante e um paciente que está com NIH acima de 20 se for de hemisfério dominante, né? Destros, hemisfério dominante esquerda, canhotos, hemisfério dominante naturalmente à direita. Então, seria isso, né? Então, nós precisamos ligar o alerta para esse paciente. O paciente, antes de ser craniectomizado, ele já é um paciente muito grave, a partir do momento que ele entra para a vigilância. Em qual momento ele entra para a vigilância? Paciente com aspect baixo, né, abaixo de 4, paciente que tem já esse acometimento de território cerebral médio acima de 2/3, né, é um paciente já que pode cursar com gravidade e necessita imediatamente de intervenções de cuidados neurocríticos. É um paciente grave e tem vigilância para craniectomia. Paciente, numa dessa, precisou fazer craniectomia, tá? Opa. Nesse caso, a alteração na linha... O João Paulo, professora, me permita. Nesse caso, a alteração na linha média na tomografia, por vezes sim, tá? Certo? Por vezes sim. Não necessariamente um AVC maligno vai cursar com um desvio de linha média, mas potencialmente ele pode gerar um desvio de linha média, tá? Acima de 6 milímetros já é um desvio de linha média importante, que necessita de uma intervenção se estiver dentro da janela, que é de aproximadamente 72 horas. 72 horas seria justamente o pico do edema cerebral, tá? Então, o paciente foi e fez craniectomia. O que seria craniectomia? Tiro aproximadamente metade ou uma porção aqui do lado do AVC que acometeu. Então, se for do lado esquerdo, vai tirar metade ali, né? Se for do lado direito, aqui. E se for posterior, se for um AVC cerebelar, eu faço craniectomia? Professor, eu não sei se na época que a senhora estava na ponta do AVC, já tinha. Mas hoje a gente já realiza craniectomias posteriores, tá? Visando a descompressão de AVC sobretudo cerebelares, que tem uma progressão de ambos os lados do cerebelo. E aí, para isso, a gente usa uma escala de aspects, que é a escala de P-aspects, né? Que é uma escala que é de aspects posterior, né? Enfim, P-aspects. P-aspects. Aspects. É o mesmo aspect, só que eles introduziram o P. Exatamente, para posterior. Aí eles verificam territórios posteriores. Pois é, isso não só é muito recente, como você não vai ver literatura nacional falando sobre isso. Você não vê literatura nacional falando sobre isso. E você vai ver pouquíssimas abordagens de neurocirurgiões pensando em P-aspects, mesmo que o P-aspect seja algo visualizado como mandatório atualmente para a gente pensar nessa hemicraniectomia não, craniectomia posterior, né? Porque hemicraniectomia seria do lado, tá? Sim. Então, qual o objetivo, né, professora, da craniectomia? Descompressão, né? Você tem um cérebro ali que está edema. Lembra que a AVC é lesão. Lesão cursa com reação inflamatória. A reação inflamatória tem o quê? Edema. Então, edema. O que é que eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí, muitas vezes, o que é que a gente faz? A gente tem um paciente que tem um sinal clínico iminente de importante herniação. O mais conhecido de todos é justamente a anisocoria, né? Mas podemos ter outros, como, por exemplo, até mesmo decorticação, descerebração, vômito em jato, né? Desvio importante, né? Da linha aqui desvio conjugado do olhar que não tinha anteriormente, enfim. Então, tudo isso a gente pode cursar, né, professora? Então, a gente tem isso. E
esse paciente naturalmente precisa de algo, né? E aí, geralmente, a gente faz imediatamente uma solução osmótica que é o manitol, né? Visando meio que segurar esse edema aí, né? Quando esse paciente ele faz craniectomia, podendo ser antes, é claro, a gente usa uma outra solução, né? Que o NaCl é 3%, que é a solução hipertônica que tem a mesma função de contexto osmótico também. Mas vamos falar dos cuidados? Esse cara fez a craniectomia, ele vai chegar para mim. Ele fez craniectomia, sei lá, 8 horas da manhã. Primeira coisa, cara, assim, mandatório, professora, é mandatório que eu quero que todos os meus colegas façam, tá? Mandatório. Olha para o paciente e já olha para quando tu acoplar ele no ventilador, esse ventilador tem que estar na ventilação neuroprotetora, né? O pessoal da fisioterapia faz com muita maestria isso. Olha para o ventilador e já olha se o paciente está tendo drive naquele momento, está entrando na ventilação. O paciente que faz craniectomia, até que se prove ao contrário, é um paciente neurocrítico, gravemente doente. Ele não pode, em hipótese alguma, estar entrando no drive respiratório. Eu preciso o chamado RAS-5, né? Ou outras, né? Ou RAM66, né? Mas a gente usa o RAS-5 até quando? Até que me prove o contrário, que esse cara não está grave. Quando é que vai me provar o contrário, que ele não está grave? A partir do momento, preste atenção, a partir do momento que eu repito a imagem. Quando é que eu repito a imagem no cara que faz craniectomia? Entre 12 e 24 horas, entre 12 e 24 horas do momento que fez a craniectomia, no caso, que finalizou a craniectomia. Então, você tem um cara terrivelmente doente que naturalmente, um minutinho. Então, que naturalmente você já fez isso, você já ajustou tudo ali, você já conversou com a equipe médica para ajuste de analgesia, porque ele não pode sentir dor também, porque dor aumenta a pressão intracraniana. O principal inimigo dele é a pressão intracraniana. Então, todos os teus cuidados estão relacionados ao não aumento da pressão intracraniana. O primeiro deles, analgesiar esse cara. O quanto? Ao ponto de deixar ele bem sedado. Bem tá? sedado. Bem sedado. Se você tiver um monitor... Não, né? No caso, eles não pensam em não precisa ficar, exatamente. Agora, se esse cara, por exemplo, o ideal, professor, seria a gente utilizar o monitor BIS, né? O monitor BIS, a gente verifica a seranalgesia dele, digamos assim, através de ondas de EEG. E aí a gente visualizava entre 40 e 60 mesmo, que seria esse o cara que está bem seranalgesiado, né? Mas aí, infelizmente, nem sempre está disponível. Mas no HGF tem, viu, professora? Só te falar. Já tinha. Já tinha. O nosso HGF tem, viu? Então, tem sim. Então, aí a gente já tem esse cara que está seranalgesiado. Segundo cuidado, tá? Segundo cuidado. Cabeceira elevada a 30 graus, não passando de 45 graus, entre 30 e 45 graus, tá? Para não haver aumento da pressão intracraniana, tá? A Mendes Amanda Mendes, né? Ela perguntou, se o paciente for de difícil sedação, professor, na unidade, se utiliza bloqueador neuromuscular? Então, Amanda, não, tá? O paciente que é difícil sedação, você precisa verificar outros aspectos. Então, por exemplo, como a permeabilidade do acesso ou ainda a via do acesso. Se esse cara for periférico, ele merece um central, tá? E você não faz um bloqueador neuromuscular num doente que não está bem sedado, porque eu posso gerar um fenômeno de loquedim farmacológico. O que seria o loquedim farmacológico? É um cara que está aparentemente numa síndrome de encarceramento por causa de um bloqueio neuromuscular. Então, antes de você fazer qualquer bloqueio neuromuscular, seja ele qual for, seja Tracúrio, Rocurone, qualquer um deles, você precisa se certificar que esse cara está bem sedado, tá bom? Então, se o paciente for de difícil sedação, verifica como está sendo feita essa sedação ou associa outros tipos de sedativo, tá bom? Ô menino bom! Esse tá? sabe. Então, a gente pensa por esse lado, né? Então, cabeceira elevada, RAS-5, cabeceira elevada, tá? Terceiro cuidado, estudo brasileiro que saiu do forno em 2022 na Universidade Federal de Juiz de Fora, certo?
durante as 6 primeiras horas, não mobilizar o paciente, tá? Por quê? Não mobilizar no sentido de sequer, infelizmente, mudar decúbito, certo? Como assim? Foi visto que a mobilização nessas 6 primeiras horas poderia gerar pequenos picos de aumento na capnografia e aumento discreto da PIC, que poderiam ser suficientes para piorar o prognóstico neurológico do paciente. Entretanto, se for acima das 6 horas, não haveria essa piora, tá? Porque seriam picos transitórios, desde que essa mobilização fosse uma mobilização, como já bem sabida dentro dos pacientes neurológicos, blocado, né? Então, primeiro, RAS menos 5. Segundo, né? Cabeceira elevada, sempre a cabeceira elevada desse paciente a 30 graus. O terceiro seria essa mobilização aí, né? Quarto cuidado, muitos cuidados, né, professora? São muitos cuidados agora. Alinhamento da cabeça com o tronco, para não haver compressão de carótidas e também de jugular, tá? Então, mande. Bloqueador é usado mais quando temos pacientes assincrônicos na ventilação, comprometimento pulmonar grave. O bloqueador entra para deixar a entrega AVM para físio fazer ajustes e cálculos finos. Mais ou menos nesse aspecto mesmo, tá? Então, não vamos entrar nesse mérito, né? Porque a gente acabaria falando demais sobre isso também. Mas é um bom tema, tá? Enfim, então a gente não pode deixar desalinhado. Mudou o decúbito desse cara, deixa a cabeça alinhada com o tronco. Para não haver, em hipótese alguma, essa sobrecarga, essa compressão, tá? Bem como não pode deixar o paciente com hiperflexão e também não pode deixar o cara com essa contração aqui, naturalmente. Então, nós temos alguns cuidados que já foram mencionados aí, né? Primeiro cuidado, o paciente tem que estar bem sedado. Segundo cuidado, cabeceira elevada. Terceiro cuidado, não mobilizar por 6 horas. Quarto cuidado, deixa eu lembrar aqui, professor, são tantos cuidados. O quarto cuidado é justamente o alinhamento cabeça e pescoço. Próximo cuidado, quinto cuidado, pressão arterial média entre 80 e 100. Por que a pressão arterial média precisa ficar entre 80 e 100? Justamente para eu manter a pressão de perfusão cerebral adequada. A pressão de perfusão cerebral é igual a PAM menos PIC. Então, é um cálculo bem básico. Se eu tenho uma pressão intracraniana elevada, naturalmente eu tenho uma pressão de perfusão que está baixa. Então, eu preciso aumentar a PAM para fazer um contrabalanço e deixar uma pressão de perfusão cerebral ajustada. Entre 80 e 100. É por isso que muitas vezes esse cara precisa estar com uma drogazinha, um vasopressor. Pode ser uma nora simples, né? Até numa diluição de 2 frascos com ampola mesmo, para completar 250. Apenas para manter essa pressão de perfusão mesmo cerebral ajustada. Então, é um cuidado PAM entre 80 e 100. Próximo cuidado, temperatura. Pelo amor de Deus, não deixa esse cara ter febre, tá? Não deixa esse febre. Professor, o Carlão.paiva, eu acho que é do SAMU. Boa noite. Base 216 e Poeira, Ceará. Ele tá falando aqui. Olha aí, de Poeiras, É o pessoal do SAMU, Então... Esse povo bom, esse João Paulo que está te perguntando sempre, você acredita qual é a formação dele? Qual é, professora? Condutor de veículo, socorrista, apaixonado pela causa do AVC, estudiosíssimo. Ótimo. Por isso as perguntas dele são bem, né, cabíveis. Pertinente, exatamente. Ele está fazendo agora, vai fazer enfermagem, se Deus quiser. Ótimo, cara. Ele vai ser um novo Eduardo na vida. Rapaz, eu espero que seja melhor, né? Tomara que quanto mais melhores na nossa profissão. Poeiras também, né? Sim. João Paulo é lá de Marroquinha, Sobral. Olha, tem um pessoal de longe nos ouvindo. Marroquinha. Sim. Barroquinha. Barroquinha, né? Barroquinha, Sobral. Caramba, cara. Longe. Estou feliz com a participação de vocês todos, gente. Então, assim, caramba, muito legal. Massapê, falou aqui, né? De Massapê. Legal, então.
Então, assim, são muitos cuidados, né? O próximo cuidado é justamente a temperatura. Idealmente, a gente não pode deixar passar de 37,5. Isso é o que comumente nós utilizamos. Existem literaturas mais arrojadas que falam de 36,5, né? E aí a gente já está falando de algo extremamente agressivo. Porque a gente sabe que essa não aumento da temperatura, a gente faz uma pequena neuroproteção quando eu tenho essas hipotermias, né? É claro que eu não vou induzir hipotermia nesse cara, bem como nem vou induzir hiperventilação como antigamente se fazia. Sim. Mas, né, mas é importante você saber desse conhecimento da temperatura, para simplesmente o cara, porque a gente sabe, né? O paciente neurocrítico acaba cursando com muitas intercorrências clínicas, e sobretudo as IRAS, né? Então, esse cara vai fazer PAV, ele vai fazer, às vezes, pneumonia associada à ventilação, né? Então, ele vai fazer febre. Essa febre aumenta o metabolismo cerebral, que é tudo que a gente não quer. E a gente não pode deixar esse cara intercorrer, né? Então, a gente realmente precisa ter controle de absolutamente tudo que der, né? O máximo que der. São todas as variáveis possíveis, né? Próximas variáveis, né? A próxima variável é a clássica, que talvez gere polêmica aqui, que é a PCO2. PCO2, pessoal, vamos deixar no normal, tá? Não vamos inventar a moda. 35, 45, certo? Sem grandes discussões em cima disso, que é para a gente se assegurar de que nada de muito diferente vai acontecer. Vamos se manter no controle, certo? O outro cuidado é que talvez não... Pois não, professora. Caso, o paciente lá está entubado, tá? Isso. E vocês ficam com a capnometria lá? Alguns pacientes sim, mas a grande maioria não. Aí é a gasometria mesmo, tá? Gasometria. Mas assim, alguns, né, os pacientes mais jovens, né, aqueles pacientes que têm prioridade maior, né, acabam que a gente faz esse tipo de investimento, né? Porque acaba que é um capnógrafo só disponível, enfim, mas aí a gente faz de rotina justamente para a gente ter mais esse controle do PCO2, né? E aí não é um cuidado necessariamente da enfermagem, mas a enfermagem precisa visualizar também, que é o cuidado com o sódio. Esse é um paciente, certo? Esse é um paciente que ele precisa, assim que sai da craniectomia, ficar com a solução de NaCl 3%. NaCl 3%, tu tá jogando mais sódio para esse paciente do que o que seria o isotônico para ele, né? O que seria o normal para ele. Então, naturalmente, esse sódio vai subir. Quanto é que eu devo tolerar esse sódio? Até 155. A partir de 155, já começa a sinalizar a equipe médica, tá? Porque o ideal mesmo é o teto superior, é chegar perto ali dos 155, certo? Que seria esse teto superior para o paciente neurocrítico, né? Então, a gente pensa por esse lado e aí você imediatamente já começa a sinalizar mesmo para a equipe médica, para a equipe a pessoal da fisioterapia que trabalha muito com a gente, né? Nesse paciente, que tem alguma coisa ali que está acontecendo, que precisa desmamar, que precisa diminuir vazão, enfim, né? Então, a gente falou de alguns cuidados. Um outro cuidado, pessoal, glicemia, tá? A gente não pode brincar com glicemia nesse paciente. Hipoglicemia, muito ruim. Hiperglicemia, muito ruim também. A hiperglicemia é péssimo, tá? Condição coloidosmótica cerebral mesmo, tá bom? Então, é péssimo para ele. Então, é por isso que, às vezes, você induz a utilização do ambique de insulina, caramba, tá acima de 250. Necessário o bico de insulina para esse paciente? Muito provavelmente, tá? Muito provavelmente. Né? Então, perceba que são grandes minúcias, né? A outra cuidado seria a monitorização do balanço hídrico, né? Mas isso é de praxe em todo e qualquer paciente intensivo, né? Mas percebam que são cuidados muito lapidados, cuidados muito descritos, muito explicativos e que eles precisam ser realizados. E até quando eu vou realizar isso nesse paciente? Até quando? Você vai realizar até quando eu tiver um processo de remissão na herniação que esse paciente teve que desencadeou todo o processo para ele fazer a hemicraniectomia.
tá? Então, quando é que eu sei isso? Quando ele repetir a imagem. Repetiu a imagem, teve remissão, começa a diminuir esses cuidados em relação... Diminuir os cuidados não quer dizer ausência de cuidados, quer dizer mudança de cuidados, tá, gente? Deixa eu me corrigir aqui, tá? Certo? Então, eu começo isso. Mais uma vez que eu fiz a tomografia, certo? Nesse paciente, e eu não tenho uma melhora, eu continuo com edema cerebral, manutenção de cuidados para ele, tá? Mesma manutenção que eu falei anteriormente, certo? Muitos cuidados, a gente destrincha muito, mas que sem dúvida alguma são muito importantes para a gente ter um melhor desfecho neurológico. E é claro, né? Pensando em desfecho neurológico no paciente muito grave da craniectomia, nós pensamos sumariamente num doente que tem risco iminente à vida. Então, objetivo da craniectomia, salvar a vida desse cara. Salvei a vida dele, começamos a pensar em funcionalidade. E é o pessoal da físio, da fono, o pessoal da TO é muito importante para trabalhar com a gente. Porque é um processo de reabilitação ultra aguda, não na fase hiperaguda, mas ultra aguda. Sai da ventilação, se tiver que fazer uma traqueostomia precoce, faz uma traqueo precoce, né? Porque assim a gente nos assegura que ele vai ter um equilíbrio, um retorno funcional o mais rápido possível, né? Posso assegurar que ele vai voltar com ranking de 1? Não, não posso. Isso eu jamais posso assegurar nesse paciente, porque esse paciente é um paciente gravemente enfermo, né? Mas eu posso assegurar que os meus cuidados estão sendo realizados. Sim. É o que eu posso fazer, né? E isso, por si só, já são grandes avanços para tentar um desfecho melhor. Hoje em dia eu posso assegurar que os desfechos com esse tipo de paciente estão se tornando melhores, né? Em 2011, a gente falava que 80% desses pacientes evoluíam com óbito. Hoje em dia, a gente fala, não tem um estudo próprio recente, tipo, mas o estudo mais recente é de 2018. A gente já está falando que reduziu para óbito em 31%, né? Maravilha. Então, a gente sai de 80 de um gravíssimo de 2011, e em pouquíssimos anos a gente já está falando para 31%. E muito provavelmente, né, isso é uma estipulação minha, por causa das unidades de AVC, né? Então, as unidades de AVC vêm desempenhando um papel fantástico no Brasil afora, né? Tem até o estudo de uma colega que está rolando, estou tentando publicar aí com ela, que realmente prova que as unidades de AVC são muito boas para o paciente de AVC. A Amanda perguntou, nos casos dos pacientes neurocríticos que utilizam BIC de insulina, quando eles saem da neuroproteção, a insulina passa a administrar de outra forma que não a BIC? A gente segue protocolo, né? Protocolo precisa de aproximadamente entre 4 e 6 glicemias entre a faixa terapêutica. Faixa terapêutica na neurologia entre 140 e 180. Está na faixa terapêutica, começa o desmame, estando em neuroproteção ou não. E aí leva em consideração outras minúcias, que não necessariamente a neuroproteção, e sim o quadro dietético do paciente e também a tolerância com a NPH e a regular, que é o que a gente tem disponível no serviço público. Tá? Professora, quiser falar alguma coisa, eu acho que eu esgotei aqui meu limite. Aberta. Deu certo. Descobri que você é outro apaixonado. Eu amo, Ave Maria, isso aqui é minha vida, professora. Isso aqui eu não sei o que eu faria da minha vida sem isso aqui, não. Maravilha, isso aqui é... Eduardo. Você, já descobri que você se apaixonou pela causa e vi que você, nessa causa do neurointensivismo, né, você percebi que você gostou mesmo, se apaixonou. Maravilha. Que é muito... Nós temos pouquíssimos pessoas expertas nesse assunto da enfermagem. A parte da neurologia, eu sempre digo quando eu converso com meus colegas, geralmente na faculdade, o capítulo da neurologia ele fica nos últimos capítulos do livro, ou da disciplina. E a gente sempre deixava a neurologia, sempre ficava prejudicado na neurologia. Quando chegou a unidade de AVC, que a gente precisou entender um pouco mais, bicho, meu Deus do céu, tivemos que nos rebolar para entender entender melhor, né? E eu estou vendo que vocês, essa nova geração, estão de parabéns, né? Porque vocês estão realmente tendo a oportunidade de fazer uma residência em neurologia, é uma oportunidade ímpar, né? E assim, eu fico vendo aqui, a gente fala muito, você viu o Eduardo falar com tanta
maestria, com tanta expertise, né, do assunto. E você, imaginemos aqui, porque a gente falava antes da transformação hemorrágica que levaria um paciente a uma hemicraniectomia, né? Hoje ele abordou a hemicraniectomia no caso do AVC maligno, né? Naquele AVC mais grave, de artérias, né, que comprometem mais, no caso. E aí você ainda vê saída para esses pacientes, isso é muito animador, né? Porque a gente não tinha essa possibilidade antes. E assim, eu pelo menos trabalhei na terapia intensiva, nos pós-operatórios de neurocirurgias, começando pelo introdutor, né? Por exemplo, eu queria contar um pouco das minhas experiências. O paciente chegava muitas vezes já acordadinho da anestesia, estava lá com o introdutor, e eu, no meu jeito mais exagerado de cuidar, eu dizia, por favor, se você não achar ruim com o paciente, eu posso prender um pouquinho a tua perna aqui na cama, para quando você cochilar, não acontecer de você dobrar a tua perna. Se o paciente aceitasse, geralmente eles aceitavam, porque eu explicava o porquê. E eu fazia aquela contençãozinha naquela perna, só para evitar que ele dobrasse aquela perna como introdutor. Só para você ter ideia, são coisas que vão surgindo, de repente, daqui a pouco tem um outro cuidado que é mais eficaz do que esse, mas eu já pensava na complicação que a gente poderia ter se esse paciente dobrasse a perna. Aqui também, no pré-hospitalar, a gente chama muito a atenção do cuidado com a temperatura e com a glicemia elevada, porque são fatores que aumentam o risco da transformação hemorrágica. Então, assim, você vê que a transformação hemorrágica é muito sério. Um paciente que estava lá, né, todo crâniozinho protegido, calota bonitinha lá e tal, e de repente ele tem que ir para uma neurocirurgia, né, os cuidados durante a trombólise, pós-trombólise, né, gente? Muito risco da transformação hemorrágica. Então, acredito que tem pessoas aqui nos ouvindo que são de outras unidades de AVC, de Sobral, Quixeramobim, Cariri, e é muito importante todo esse cuidado da enfermagem, exatamente como você falou. Eu nunca tinha ouvido isso, mas achei super interessante. O maior cuidado da gente é prevenir a complicação. E é verdadeiro, é isso mesmo, né? A gente está ali. Então, assim, fiquei muito feliz com a tua fala. Me deixou assim, eu espero que você um dia aceite o meu convite, de você falar aqui para nós, que nós do pré-hospitalar, eu era do INTRA durante muitos anos da minha vida, eu estou no pré-hospitalar apenas há 12 anos, né? Mas eu me senti necessária no pré-hospitalar. Eu descobri por que aquelas nossas emergências são lotadas? Porque lá nos atendimentos de hospitais do interior, lá nas UPAs, não tem muito a fazer por esses pacientes, né? Eu descobri que se esse primeiro atendimento ele não for eficaz, a gente não vai ter paciente sendo beneficiado com essas terapias que você está falando. Eu não sei se você sabe, mas agora em 2020 a gente colaborou com a validação do protocolo, de um novo protocolo do primeiro atendimento, onde a gente incluiu a escala FEST-EDI para o pré-hospitalar, onde no pré-hospitalar o profissional vai identificar o AVC de grandes vasos, e já vai salvar mais vidas, né? Então, assim, se a gente não trabalhar esse primeiro atendimento, a gente vai perder muito lá na frente, né? Porque, infelizmente, no começo, quando eu comecei a rodar aqui pelo estado do Ceará, falando de primeiro atendimento, infelizmente, a rotina era... Porque eu também descobri que 90% a mais dos nossos pacientes de AVC não têm alteração de sensório. Então, assim, o máximo que eles têm é um Glasgow de 14 por conta da fala, né? Então, 13. E aí, esses pacientes, eles não chamam a atenção no primeiro atendimento. Mas hoje, você precisa entender. Esse povo aí que está entrando na live, esses socorristas, condutores de veículos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles já têm uma visão bem mais
aguçada para imaginar que pode ser um AVC, entendeu? Então, graças a Deus, já mudou muita coisa, né? E aí eu queria, assim, agradecer mais uma vez a tua contribuição, que foi maravilhosa. Agora, eu queria muito que você, um dia, concordasse em falar para nós da escala de NIH, porque o povo tem muita dúvida, porque a gente não utiliza o NIH no pré-hospitalar. Porque a aplicação do NIH precisa de treinamento. Sim. Se um dia você falar para nós aqui, online, ao vivo, né? E um dia você pudesse, ou um dia você pudesse fazer uma prática conosco, eu tenho certeza que eu teria um público tanto de médicos, quanto de enfermeiros, quanto de socorristas, condutores, para estar assistindo essa aula, se você puder um dia fazer prática com a gente. Vai logo dizendo aí para o povo ter a certeza que tu vai estar conosco. Professor, eu topo, claro que eu topo, mas assim, tem que ver só as datas, né, professor? Porque ultimamente está um pouco corrido, né? A senhora sabe como é que tá. Mas dá certo. Tá E aí, certo? professor, se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, a gente tenta ajudar da melhor maneira. E aí, assim, pode perguntar, né? Está falando aí, né, o Moacir, né? Ele está falando que o problema está mais no primeiro atendimento, né? Que acontece mais em postos de saúde, em pequenos hospitais dos nossos municípios. E, infelizmente, sabe, gente, a gente não trabalha com protocolo. Esses protocolos existem, mas nos computadores de alguns, né? Então, assim, eu estou lutando junto a uma pessoa agora que tem influência na Câmara dos Vereadores, da parte da legislativa, para tornar obrigatório o uso de protocolos, pelo menos de alguns atendimentos. Porque precisa funcionar como obrigatório nos primeiros atendimentos. Porque, senão, como eu digo nas minhas aulas, o paciente vai estar sempre à mercê da sorte. Se ele chegar no dia do teu plantão, tu faz de um jeito. Se ele chegar no dia do plantão do outro, o outro vai atender de outro jeito, entendeu? Uhum. Então, se não for com protocolo, a gente não vai mudar essa realidade tão cedo. O Eduardo não, é M. Andes, Dias. Eduardo. Provavelmente a Amanda, né? Eu não conheço aqui, mas ela fez uma pergunta aqui, né, professora? Sobre Eduardo, sobre a prevalência da calota, né? Qual a previsão de recolocar com a realidade da nossa unidade? Caramba, que pergunta, né? A colocação do flap, né? A gente chama isso carinhosamente flap ósseo, né? Ela depende muito de alguns... chama de flap ósseo. Depende muito de alguns fatores, né? Então, a prevalência de infecção, quando tem infecção de calota, por exemplo, é uma infecção de sítio cirúrgico, né? Então, acaba que a epidemiologia respeita muito a infecção de sítio cirúrgico como uma IRA mesmo, né? Como uma infecção relacionada à assistência à saúde. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é a recolocação. Depende de tantos fatores, tá? O primeiro fator é de uma síndrome chamada síndrome do trefinado. Que é a síndrome do trefinado? Seria como se fosse um discreto, digamos assim, uma retração agressiva do tecido cerebral após isso. Aí, se o paciente tiver isso, às vezes você tenta acelerar essa colocação. Mas, em média, para não ser tão prolixo aqui, né, contigo, eu acho que até 6 meses, talvez, né? E geralmente o pessoal coloca titânio, não faz uma recolocação de placa, tá bom? Quando acontece a infecção, é isso? Não, na verdade, sem infecção mesmo. A gente prefere colocar a placa de titânio, né? Uma reconstrução de titânio, né? Deixa eu ver aqui. Trabalhei na emergência e vi muitos pacientes com AVCs graves que eram um segundo atendimento. Procurou o hospital UPA e foram dispensados para casa. É verdade. Né? É verdade. E eu digo mais, né? Assim, uma tônica que eu vejo, né? O principal fator de risco, pessoal, para qualquer doença é você ter tido essa doença anteriormente. Esse é o principal fator de risco, né? Exceto as doenças que não têm cura. Então, qual é o principal fator de risco para o AVC? É o AVC prévio. Esse é o ponto. O que eu estou vendo agora?
O cuidado secundário não tá, o cuidado secundário está sendo feito, está sendo realizado pelos ambulatórios. Entretanto, as unidades de saúde, principalmente de atendimento ali de PSF, alguns PSFs, os colegas estão retirando as profilaxias, o AS e o clopidogrel, estão tirando ali a varfarina, né? Estão tirando medicamentos porque eles julgam que não são necessários.